Fala, gente rica, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou trazer as ações de 3 empresas que estão de graça, doido. Uma delas pela metade do preço. Dessas 3, uma eu já tenho em carteira, a outra eu já tive 2 vezes em carteira, né? Porque é uma empresa cíclica, mas agora já abriu novamente uma brecha aí de oportunidade. A terceira é uma empresa que eu já venho estudando aí há algum tempo. Fique atento para você entender direitinho o segmento de cada uma dessas empresas aí e se de repente aí cabe dentro da sua estratégia e quem sabe aí na sua carteira. São 3 boas pagadoras de dividendos que, apesar do momento, continuam pagando bons dividendos. Uma delas, dividendo aí de quase 10% ao ano. Mas antes disso, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos assuntos. Aí se gostar, deixa aquele like, faz aquele comentário top line para dar aquele incentivo pro canal e interagir com a galera. E lembrando que o conteúdo desse vídeo não sugere recomendação de investimentos, tá? Trata-se apenas de um conteúdo para te deixar informado. E sem mais converseiro, bora pro vídeo, doido. Bom, vamos lá, 3 gigantes, 3 grandes pagadoras de dividendos, né? Inclusive uma delas paga dividendos mensais, mas que estão enfrentando aí, ou no setor, ou dentro da própria empresa aí, alguns problemas que tem feito aí o mercado bater nas ações, tá? Mas 2 delas são empresas cíclicas que nos traz aí sempre momentos bons de entrada, tá? E é só saber se posicionar nessas 2 empresas aí, nessas 2 que são cíclicas, que é inevitável você ganhar dinheiro nessas ações, tá? Porque assim, quando o ciclo estiver em alta, é o momento de você sair. Quando o ciclo estiver em baixa, em tendência de baixa, lá no finalzinho, como agora, por exemplo, está próximo ali do final do ciclo. É o momento de você começar a olhar para essas empresas, para quem sabe se posicionar, para quando chegar ali o momento, né, pujante do mercado, com certeza essas ações elas irão subir muito, porque a receita dessas empresas sobe muito na virada de ciclo, tá bom? Vamos ver que empresas são essas. E a primeira empresa que iremos falar é a Ferbasa, que negocia com os tickers FESA 3 e FESA 4, tá? O ticker mais descontado aí da companhia é o preferencial, né, FESA 4, que está aí abaixo de R$8, né, sendo negociado aí bem abaixo de R$8. É a companhia de ferroligas da Bahia, né, e ela fabrica aí ferroligas, também ela faz a extração de minério cromo, o cal virgem também, e ela também tem exposição em energia renovável, tá? Além de suprimento de biorredutor. Então a empresa tem exposição nesses ativos aqui, são os projetos estratégicos da companhia. Mas o maior foco dela, tá? A maior parte da receita dela vem da produção de ferroligas e minério de cromo e cal virgem, né? Mas majoritariamente aí a produção de ferroligas. É a maior do setor aí na América Latina, tá? E vendo o desempenho operacional da companhia, a gente percebe que nos últimos trimestres, né, desde 2023 principalmente, que a companhia vem numa lateralização no que se refere aí à produção e venda, tá? Mas ela vem sempre mantendo um bom nível de produção e também um bom nível de vendas. Inclusive, né, no último ano aí, ela cresceu 8% seu volume de vendas. A gente vai ver o que tem afetado, né, tanto as vendas quanto também a produção da companhia, tá? A gente vê aqui que a companhia tem gerado receita bem abaixo, né, dos anos aí de 2022, porém, ela já vem crescendo a sua receita aos patamares de 2023, tá? A gente nota que ela fechou o 4º trimestre de 2023 com 514 milhões de receita líquida gerada. E a partir daí ela caiu bastante a sua receita, né, para abaixo de 500 milhões de reais, só que no 3º trimestre de 2024 ela já retoma o crescimento da sua receita, né, subindo aí para 569 milhões, fechando o 4º trimestre de 2024 já com 583 milhões, né, praticamente aí os mesmos patamares, tá, que ela iniciou o ano de 2023. Vai demorar um pouco para ela atingir os mesmos patamares de 2022? Vai, é uma empresa cíclica, tá? Então, esse é o ponto-chave. Voltando aqui também para a questão da produção, a gente percebe o seguinte, ela como uma empresa cíclica, ela já está bem no finalzinho do ciclo, tá? Se não tivesse acontecido aí toda essa confusão aí do Donald Trump,
talvez, né, a gente já tivesse aí uma virada de ciclo. Mas isso está bem explícito aqui, né, na produção da companhia, né? E a gente vai ver também um pouco mais adiante no que se refere à demanda. E aqui a gente vê o panorama de mercado de aços brutos e ferroligas. 2021, 2022 houve um pico na demanda, né, principalmente aí do que se refere às demandas vindas lá de Estados Unidos e China e também da Europa. Houve um pico. Depois houve uma queda brusca, tá, dessa demanda aí, voltando aí a quase os patamares ali de 2020, do início de 2020. A gente percebe que em 2023, como percebido lá, tanto na produção quanto também na geração de receita da companhia, a gente percebe que essa demanda ela já está começando a retornar. Ou seja, a gente já pode estar muito, mas muito próximo mesmo de uma virada de ciclo para essa commodity aqui, o que vai impulsionar a produção e as vendas da companhia, consequentemente a receita da companhia, tá? A gente não pode imaginar que voltaremos aí aos mesmos patamares de demanda de 2021, 2022, mas como é uma empresa cíclica, o mercado precifica a ação em cima disso daí, tá? Da mesma forma aí do minério de ferro, do petróleo, é tudo igual a essas empresas de commodities aí. E o ponto mais importante dessa empresa aqui, da Ferbasa, que ela é uma empresa desalavancada, ou seja, muito bem posicionada para uma retomada de ciclo, tá? A empresa mantém um caixa robusto, a empresa tem dívida líquida negativa, ou seja, ela está prontinha para uma virada de ciclo. Então, esse é o mais importante para uma companhia desse tipo aqui, porque ela, no meio de toda essa confusão aí, ela não tem enfrentado os problemas financeiros, tá? Então, quando a gente não vê problema estrutural na companhia e a gente vê a companhia no final de ciclo desse, a gente precisa sim, né, observar de perto empresas desse tipo. Uma boa pagadora de dividendo, né, uma empresa que tem pagado dividendos excelentes. Lá no ciclo de alta dela, a empresa entregou os maiores crescimentos, né, de receita e de lucro. Inclusive a ação chegou a passar por desdobramentos, tá? Mas aqui a gente vê que desde 2024 a ação vem oscilando bastante, mas com queda, tá? Chegou ali próximo dos 9, depois caiu e agora está próximo dos R$6. Então a ação ela pode estar num momento muito importante de entrada, tá? E a gente vê aqui a entrega da rentabilidade da companhia nos últimos anos. Quem investiu na Ferbasa nos últimos 10 anos está aí com certeza feliz da vida, né? Porque ela teve aí uma rentabilidade real acima de 250% nos últimos 10 anos. Então, isso aí, ainda considerando os dividendos, é uma boa de uma rentabilidade. E aqui a gente vê os principais indicadores da companhia, né? Um dividend yield acima de 7%, mesmo com a empresa com a queda de produção e queda da receita, ela está entregando ainda um dividendo acima de 7%. E uma ação muito descontada, tá? Com PVP de 0,76, um desconto aí de 24% na ação. E a próxima ação que iremos falar é a Gerdau GGBR4, tá? Uma ação que eu já tive em carteira 2 vezes. A primeira vez eu tive justamente a GGBR4 e agora por último eu tive a Goal 4, tá? Desfiz a minha posição por conta de toda essa confusão aí de aumento de tarifas, né, de importação e exportação aí do aço, e com certeza iria afetar como afetou a demanda, então seria inevitável a ação não sofrer uma queda, agora estaria abaixo de R$9. Outra empresa também cíclica, tá, que a gente precisa estar acompanhando de perto, não apenas a empresa, mas também o setor que essa empresa atua, para a gente saber o momento certo de entrar e de sair. Não são ações, tá? Nem a Ferbasa e nem a Gerdau para você segurar na carteira para o resto da vida, tá? Não são ações para você não vender nunca. Então por que você vai continuar posicionado numa ação de uma empresa que é cíclica, se você sabe ali que ela já atingiu o seu pico ali de alta e o próximo ciclo é justamente de baixa? Então você se desfaz da posição, aguarda o ciclo de baixa ali a terminar, se bem que a gente não sabe o certo quando que o ciclo vai terminar, mas a gente consegue ter uma ideia ali, observando o mercado e o setor, em que patamar pode estar aí esse ciclo, se já está próximo ao final. Se ainda não estiver no final, estará próximo do final, ou seja, se você se posicionar e acabar sofrendo aí, não sofrerá tanto, tá? Uma retomada de ciclo aí já estará bem breve. E a Gerdau é o seguinte, né? Sofreu também com essas questões tarifárias, só que ela está se beneficiando com essas tarifas do Trump, porque aumentou a demanda no mercado americano, tá? Então, lá no mercado americano a companhia tende a gerar mais receita pelo aumento da demanda que aconteceu, que está acontecendo por lá, né? E aqui,
né, no ano de 2025, no primeiro trimestre, a companhia já divulgou os seus resultados, tá? Ela cresceu 5,1%, né, o seu volume de vendas, né, de aços, né, atingindo aí 2,9 toneladas no primeiro trimestre. A receita da companhia também cresceu 3,3% na comparação com o trimestre anterior, atingindo aí 17,4 bilhões de reais. O EBITDA da companhia ficou em linha com o quarto trimestre de 2024, atingindo aí 2,4 bilhões de reais. A companhia entregou um lucro por ação no primeiro tri de 37 centavos, 22 centavos a mais que o quarto tri de 2024. E a companhia mantendo altos investimentos aí no primeiro trimestre, 1,4 bilhões no primeiro tri. E para 2025, o plano de investimento em CAPEX é de 6 bilhões de reais. Ou seja, é uma empresa gigante, né? Uma empresa global. A Gerdau é uma empresa para você ficar sempre acompanhando, porque ela sempre vai abrir momentos bons de entrada no papel. Com base nos resultados do primeiro tri, a companhia aprovou 243,5 milhões de reais em dividendos, o que vai dar aí 12 centavos por ação a serem pagos aí agora no próximo dia 19, ou seja, quem já está posicionado vai receber essa quirela aqui, tá? No primeiro tri, a companhia recomprou 9,4 milhões de ações da Gerdau SA, aproximadamente aí 15% do programa de recompra de ações. E além do crescimento em vendas, né, a companhia fechou aí o primeiro trimestre de 2025 com um lucro de 758 milhões de reais, um crescimento na comparação trimestral de 13%, mas aí uma queda na comparação anual, tá, de 39%. A dívida da companhia, né, também é uma companhia muito desalavancada, tá? A dívida da companhia é de apenas 0,69 vezes, né? Um crescimento aí na comparação trimestral e também na comparação anual, mas uma dívida também muito saudável da Gerdau. E além, né, das tarifas, além do cenário econômico, além do preço do aço em si, a companhia também é afetada pelo câmbio, tá? Então, quando o real sofre depreciação ou valorização, isso impacta na geração da receita da companhia para mais ou para menos também. E olhando para a estrutura de capital e endividamento da companhia, a gente vê aqui que a dívida da companhia, a dívida líquida da companhia é de pouco mais de 7,6 bi, como eu citei aí, uma alavancagem muito saudável, tá? Uma dívida bruta, 14 bilhões e meio de reais. E a companhia dispõe de um caixa de quase 7 bilhões. O comportamento das ações da Gerdau no último ano reflete, né, toda essa oscilação aí no mercado de aço. A companhia aí saltou de pouco mais de R$21, né, na cotação, para os atuais preços aí de cotação acima aí de R$14. Então, abrindo também aí uma grande brecha de entrada. Quando a gente olha para os principais indicadores da companhia, a gente vê que está muito descontada mesmo, sendo vendida aí a ação praticamente pela metade do preço, né? Um PVP de 0,54 e a companhia entregando dividendo, né, razoavelmente aí acima de 5%, tá? A cotação em R$14 e dentro de todo esse cenário pode ser até que caia um pouco mais a cotação, tá? Acima desses 20% aí que caiu nos últimos 12 meses. E como eu citei, a demanda por aço nos Estados Unidos vai beneficiar muito, né, a geração de receita da companhia depois dessas medidas do Trump aí. E a próxima ação que iremos falar é o Bradesco, né? Uma ação que eu já tenho em carteira desde 2023. Estou no lucro com relação a ganho de capital. Tenho recebido dividendos em todo esse período aí. Uma ação que está sendo negociada abaixo também do seu valor patrimonial, um PVP de 0,85 e entregando um yield, né, de praticamente 10% aí. E é uma ação, né, que vem lateralizando há bastante tempo, ou seja, podemos estar aí também no finalzinho dessa lateralização, tá? Porque se pegarmos aí esse início de 2025, as ações do Bradesco já bateram aí em termos de valorização até nas ações do Banco do Brasil. E o banco vem melhorando bastante os seus números, tá? Ainda não temos os números do primeiro tri de 2025, mas vamos pegar aqui como o banco fechou o ano de 2024 com lucro próximo de 20 bilhões de reais, lucro líquido consolidado. Aí pode ter gente que vai falar assim, o Banco do Brasil lucra acima dos 40 bi. As operações são diferentes, tá? A carteira de crédito é diferente, o tamanho da operação é diferente. O Bradesco não vai lucrar o mesmo tanto que o Banco do Brasil lucra, tá bom? A gente precisa olhar para as operações do banco e ver como que ele está rentabilizando essas operações. E ele vem melhorando aqui a sua rentabilidade também, que foi aonde o mercado bateu todos esses tempos no banco aí. O banco já atingiu um ROI
anual superior a 12%. O banco cresceu o seu lucro na comparação trimestral e cresceu o seu lucro na comparação anual em 20%. As receitas do banco superaram 32 bilhões de reais, crescendo 5,4% no trimestre e 7,9% na comparação anual. As margens financeiras também cresceram anual e trimestral. As receitas de prestação de serviço também cresceram nos dois comparativos, tá? Seguro e previdência e capitalização do banco também cresceram nos dois comparativos. A carteira do banco pessoas físicas cresceu também nas duas comparações e as pessoas jurídicas, a carteira de pessoa jurídica também cresceu nas duas comparações. Então o banco vem melhorando bastante, continua entregando um bom dividendo, tá? Apesar do ROI aí abaixo dos 20%, que é o que o mercado almeja para o Bradesco. Mas enquanto o banco não entrega esse retorno, né, esse ROI, ele vem pagando dividendo e a ação continua descontada. E eu quero que as ações do Bradesco continuem ainda por algum tempo, aí, por alguns trimestres, nesse patamar para eu poder acumular um pouco mais. A gente vê aqui que o banco vem crescendo também a parte de seguros do banco, né? Inclusive cogitou-se até fazer um IPO, né, da parte de seguros do Bradesco. Mantém uma basileia saudável, tá? O banco mantém o PDD que ainda precisa melhorar, mas ele vem também com uma inadimplência em queda também, tá? Tanto na inadimplência de 15 a 90 dias, quanto para a inadimplência maior que 90 dias, tá? Inadimplência aí dentro do campo saudável. E o ROI da parte seguro vem muito saudável aí já em alguns trimestres aí, né? Acima de 25%. Então essas foram as três empresas, tá? O Bradesco, como eu citei, eu já tenho em carteira. A Gerdau já tive em carteira e a Ferbasa é uma empresa que eu venho estudando aí, tá? Então são três empresas bacanas para você estudar. Não estou dizendo que são três empresas para você investir, tá? Faça a sua análise, olhe a sua estratégia para ver se ela cabe dentro da sua estratégia, mas são três empresas que pagam bons dividendos, tá? Apesar de estarem em momentos, né, ruins. Na questão do Bradesco aqui, é o momento da empresa mesmo, não é o momento de mercado. Mas na questão da Ferbasa e da Gerdau, é o momento de mercado, são duas empresas cíclicas, tá? Então as empresas mantêm um operacional pujante, né, geração de receita estável e entregando bons dividendos. Commodity muito próximo do final de ciclo. A hora que virar esse negócio aí, as ações vão ser precificadas a patamares muito maiores. E continuando entregando dividendo, beleza? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo. Fui!